E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Debatendo com Fute. E no vídeo de hoje vamos falar da série Saga de um Campeão. Então vou pedindo a vocês, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber todos os conteúdos do canal, beleza? Então solta a vinheta, minha diretora, e bora pro vídeo. E aí galera, começando mais esse vídeo do canal Debatendo com Fute, a gente vai falar do ano de 2006, quando São Paulo encerrou em jejum e começou uma trilogia. Eu vou pedindo a vocês, deixa o like mais uma vez, se inscreve no canal quem não for inscrito e ativa o sininho de notificações para receber todos os conteúdos do canal, beleza? O Campeonato Brasileiro viu um início de domínio incontestável. O São Paulo de Muricy Ramalho e Rogério Ceni. Uma defesa sólida e um futebol eficiente conquistou o primeiro de seus 3 títulos em sequência, algo jamais repetido até hoje. O clube chegou à 4ª conquista em 4 décadas diferentes. Já havia vencido o Nacional em 1977 e em 1986 e também em 1991. Mas para poder gritar "é tetra", o torcedor são paulino precisou esperar. E é isso aí galera, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber todos os conteúdos do canal, beleza? A história do São Paulo na edição de 2006 começou ainda em 2015, mais precisamente no dia 30 de dezembro, quando Paulo Autuori, então campeão da Libertadores e Mundial, aceitou a oferta do Kashima Atlas do Japão e deixou o Morumbi. O clube agiu rápido e 3 dias depois, Muricy Ramalho foi anunciado. Era o início da trilogia tricolor paulista. A primeira competição sob o comando do novo técnico foi o estadual, também em formato de pontos corridos. O São Paulo brigou até o final contra o Santos, mas não conseguiu. O Bi e viu o rival ficar com a taça. Atenções externas para a Libertadores. Mais uma vez, o tricolor do Morumbi estava na final de um torneio continental e a ambição foi repetir 1992 e 1993, vencendo o Bi da América, mas o clube parou adiante. O time ainda perdeu a Recopa para o Boca Juniors. E é isso aí galera, peço mais uma vez a vocês, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Como diz Muricy Ramalho, aqui meu filho é trabalho. Assim restou o brasileiro, se no Paulista, Libertadores, Mundial e até mesmo o Rio-São Paulo, vencido em 2001, os títulos eram recentes. Na competição nacional, o tricolor do Morumbi amargava um longo jejum de 15 anos. O zagueiro Ed Carlos, um dos campeões em 2006, falou e relembrou da caminhada são paulina rumo à conquista do troféu. Abre aspas, quando se trata de São Paulo, sempre tem pressão por títulos. A torcida tem uma obsessão pela Libertadores e por alguns anos o brasileiro ficou no plano, mas chegou uma hora que o torcedor queria a conquista também. Quando fomos eliminados no Paulista e perdemos na final da Libertadores para o Internacional, o Nacional foi o que nos restou. Nós sabíamos a pressão que seria chegar ao final do ano sem títulos. Seria frustrante. Existe pressão de todos nós mesmo, jogadores, para marcar nossos nomes na história, falou o zagueiro Ed Carlos, fecha aspas. E Ed Carlos também falou, abre aspas, o Muricy foi de suma importância, foi um pilar do tempo. Ele tinha uma personalidade muito forte e sempre pontuada na grandeza do São Paulo, até porque era jogador do clube. Ele era simples e direto, um cara que nunca se deixa abater, mesmo com as derrotas.
que tivemos nunca deixou a moral do grupo baixar. Era um grupo experiente, de bons jogadores, mas ele sempre nos cercava bastante, falou o defensor. Naquela temporada, o Campeonato Brasileiro, que já não tinha formato de pontos corrido desde 2003, finalmente chegou ao número de 20 participantes, o que se manteve nos anos seguintes. O torcedor ainda estava se adaptando a uma nova fórmula de disputa, que, embora não tivesse tido mais os jogos finais de maior tensão, ficou mais difícil para o zagueiro Ed Carlos. Abre aspas, aumentou a dificuldade porque, se tratando de brasileiro, a competitividade é grande. Jogar a final é uma coisa, jogar 38 jogos como finais é muito difícil. Isso exige mais do elenco. Os jogadores precisam esperar o seu momento, porque não tinha como todos jogarem, opinou Ed Carlos. E é isso aí, galera. Você está assistindo o vídeo A Saga de um Campeão, com São Paulo, campeão de 2006. Então, vou pedindo a vocês, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber todos os conteúdos do canal, beleza? No ano anterior, o brasileiro tinha tido uma enorme mancha, o escândalo da máfia do apito, protagonizado por Edilson Pereira de Carvalho, que culminou na remarcação de 11 jogos para 2006. Era natural que houvesse uma preocupação com a arbitragem, porém, o zagueiro garantiu que esse não era um dos temas de conversa entre os jogadores. Abre aspas, a diretoria sempre deu suporte, foi muito ativa e presente, e nos passou que a única preocupação era jogar e fazer nosso papel dentro de campo. Nós não precisávamos nos preocupar com o extracampo, porque deixávamos tudo com a diretoria, revelou o jogador. Em ano de Copa do Mundo, a competição nacional foi interrompida na 10ª rodada. Àquela altura, o São Paulo era o terceiro colocado, com 20 pontos, um atrás do líder Cruzeiro e do segundo Internacional. Até a pausa, o clube havia vencido 6 jogos, sendo 3 contra rivais paulistas. 1-0 no Flamengo, 4-0 no Santa Cruz, 3-1 no Corinthians, 1-0 no São Caetano, 4-1 no Palmeiras e 1-0 no Fluminense. Além disso, foram 2 empates por 1-1 diante do Vasco e Juventude e 2 derrotas por 1-0 contra o Fortaleza e 3-1 contra o Internacional, ambas fora de casa. A paralisação foi de 4 de junho a 12 de julho. Na volta, o clássico tricolor, São Paulo recebeu o Grêmio no Morumbi, com 2 de Ricardo Oliveira e 1 contra Alex Bruno. O time paulista venceu por 2-1 e seguiu na cola dos líderes. Mais uma vez, Ed Carlos atribuiu a Muricy Ramalho os méritos de manter o elenco na mesma pegada de antes da Copa do Mundo. Abre aspas, o ponto principal do Muricy foi a forma de conduzir o grupo. Ele conseguiu extrair bastante do jogador e deixou explícito que não poderíamos deixar a oportunidade passar. Ele foi importante para nos mantermos concentrados e não relaxarmos durante esse período, falou o jogador. O São Paulo ainda venceu mais 2 partidas diante do Figueirense por 2-1 em casa e da Ponte Preta por 3-1 em Campinas, até encontrar o Santos na 24ª rodada. O tempo de Muricy Ramalho já era o líder da competição, com uma folga de 4 pontos para o Cruzeiro, mas foi descoberto em pleno Morumbi. O Peixe goleou por 4-0
o pior das 12 derrotas do tricolor em 73 jogos na temporada. Apesar disso, a recuperação foi imediata e o São Paulo conseguiu engatar uma sequência invicta de 10 jogos com 5 vitórias sobre o Goiás 2-1, Paraná 3-2, Santa Cruz 3-1, Internacional 2-0 e o São Caetano 1-0, e 5 empates diante de Botafogo 1-1, Cruzeiro 2-2 e Flamengo 1-1, Fortaleza 1-1 e Corinthians 0-0. Na 26ª rodada, o clube foi até o Palestra Itália para um choque rei e até saiu na frente com Souza. Entretanto, nem Paulo Baia e Massinho viraram o jogo e deram a vitória por 3-1 ao Palmeiras, como o Grêmio foi goleado pelo Goiás na Serra Dourada por 4-0, a distância de 5 pontos para o vice-líder se manteve. Os confrontos contra o Alviverde ficaram marcados para Ed Carlos. Abre aspas, acredito que naquela temporada os jogos contra o Palmeiras foram mais especiais. Das 5 partidas, só perdemos uma. Fecha aspas. Disse também o zagueiro, relembrando das vitórias por 4-2 no Paulista e 2-1 na Libertadores, além do empate por 1-1 no torneio continental, ambas pelas oitavas de final. E novamente o São Paulo repetiu a fórmula que havia dado certo após revés contra o Santos. Uma sequência invicta. Essa pendurou até o final da competição. Foram 13 partidas, a começar pelo empate em 0-0 diante do Atlético Paranaense, fora de casa, em jogo atrasado. Foi justamente o Furacão, o rival, na partida que definiu o título tricolor. E com um novo empate em 1-1 na 36ª rodada, Fabão abriu o placar e faltando 10 minutos para o fim da partida, Christian empatou. Mesmo com o empate, o São Paulo levantou o troféu de campeão brasileiro. Isso porque o Internacional não venceu o Paraná em 0-0. O título foi para o Morumbi, depois de 2 anos seguindo para os rivais Santos e Corinthians, que comemoraram em 2004 e em 2005, respectivamente, situações que mexem com o sentimento dos jogadores e principalmente dos torcedores são paulinos. O São Paulo ainda teve mais 2 compromissos na penúltima rodada. Venceu o Cruzeiro por 2-0 no Morumbi, com gols de Rogério Ceni, artilheiro do time na temporada com 16 gols. E, novamente, Fabão fechou a campanha com um empate de 0-0 diante do Paraná em Curitiba. Ao final da competição, o tricolor do Morumbi somou 78 pontos, com 22 vitórias, sendo que mais venceu e apenas 4 derrotas, o que menos perdeu. Os comandantes de Muricy marcaram 66 gols e sofreram 32, obtendo o melhor ataque e a defesa menos vazada. Rogério Ceni, Ilcinho, Fabão, Mineiro e Aloísio integraram o prêmio de bola de prata e também integraram a seleção do Campeonato Brasileiro. Assim, o São Paulo se tornando tetracampeão brasileiro. Esse foi o vídeo, a saga de um campeão com o São Paulo campeão de 2006. Vou pedindo a vocês, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do canal. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado àqueles que assistiram o vídeo até o final e até o próximo vídeo.